Sejam todos bem-vindos à plataforma de conteúdo Setor Moveleiro. O objetivo do nosso trabalho é levar até você informações relevantes que vão te auxiliar na tomada de decisões. No Vitrine Setor Moveleiro de hoje, primeira edição de 2025, temos uma entrevista especial com uma figura que promete trazer inovação e desenvolvimento para a cidade de Arapongas, norte do Paraná. Nosso convidado de hoje é o prefeito municipal de Arapongas, Rafael Cita, que assumiu seu novo cargo em 1º de janeiro de 2025. Nessa entrevista exclusiva, Rafael compartilhará conosco a sua trajetória pessoal e política, os desafios enfrentados durante a sua campanha e, claro, seus planos para alavancar ainda mais o setor moveleiro, que é tão importante para a economia local e nacional. Fiquem conosco para explorar as principais bandeiras de sua gestão, suas perspectivas sobre o cenário político estadual e nacional, entender como a sua visão poderá impactar positivamente Arapongas e o setor moveleiro como um todo. Sem mais delongas, vamos então dar início à entrevista com o prefeito municipal Rafael Cita, da capital nacional moveleira Arapongas. Espero que todos aproveitem e participem com seus comentários e perguntas. Seja então muito bem-vindo, Rafael Cita, prefeito municipal de Arapongas. Obrigado, Carlos, pelo convite e a todos do setor moveleiro, né? Esse canal de comunicação do móvel que é tão importante, inclusive para a nossa cidade, que é a capital nacional moveleira. Então, estou à disposição de vocês, estou bem entusiasmado e com vontade de trabalhar, não é? Então, acredito que temos tudo para fazer uma grande gestão, inclusive no setor moveleiro. Então vamos agora explorar um pouco do nosso convidado. Eu quero que você conte para nós um pouco da sua trajetória pessoal. Quem é Rafael Cita? Como é que, o que te motivou a entrar na vida política? Eu sou Rafael Cita, é um cidadão comum araponguense. Sou nascido em Arapongas, tenho 37 anos de idade. Sou casado com a Gabriela, outra araponguense, e tenho duas filhas, Manuela de 7 e Rafaela de 3 anos, também araponguense. Sempre residi aqui, estudei a minha infância toda na escola pública aqui de Arapongas, não é? Fiz faculdade de Direito, sou advogado desde os 22 anos. E virei procurador-geral do município aos 29. Fui bem no cargo, fiz um bom trabalho ali na Procuradoria-Geral. Depois virei secretário municipal de governo, que aí vai mais para um aspecto um pouco mais político, né? Enquanto procurador-geral era uma área um pouco mais técnica. Então já acompanhei o mandato do prefeito Sérgio Onofre integralmente. E fui escolhido pelo nosso time para ser o candidato à sucessão. Na verdade, nunca imaginei entrar na política. Eu era basicamente um anônimo que nem rede social possuía. Mas me motivei pelo desafio e porque o nome acabou pegando bem, né, dentro do nosso grupo. Eu fui muito bem aceito e também estimulado a ser o candidato e acabei enfrentando o desafio e saímos vencedores. E nessa sua trajetória política, que é mais de homem público do que político propriamente dita, né? Acho que Isso. a condição de política é um pouco mais recente. Quais foram os principais desafios que você enfrentou nesse período? O primeiro deles é isso. A principal questão que era complexa era eu me tornar conhecido, né? Porque Arapongas é uma cidade de médio porte no estado, né? São 85 mil eleitores, 120 mil habitantes. Então eu precisava me tornar conhecido, porque eu nunca tive mandato, ao contrário do meu adversário na campanha, que vinha com mandatos há 40 anos, né? Então, eu me filiei a um partido político só em setembro do ano passado, ocasião em que o governador Ratinho Júnior esteve na cidade para fazer a minha filiação. Sou do partido dele, do PSD, e fui eleito com a idade que ele foi eleito governador pela primeira vez, né? Mas o grande desafio maior era me tornar conhecido e conseguir levar, nesse curto período de tempo, as minhas ideias e intenções para a população araponguense. Isso foi muito difícil, foram milhares de reuniões, né? Saía
de casa, como é uma cidade muito industrial, Carlos, que você conhece bem, eu saía de casa pela manhã, 6 da manhã, para fazer reuniões antes da empresa iniciar os trabalhos e voltava só no fim da noite com outras reuniões. Então foi muito corrido, muito difícil, uma campanha complexa, uma eleição difícil também, só 5% de diferença dos votos, mas no final das contas deu tudo certo. Uma particularidade bastante interessante da política de Arapongas, e Uhum. especialmente essa campanha eleitoral, é o fato de que nunca antes houve uma eleição é, de um candidato, de um prefeito já reeleito duas vezes, né? É isso? É a primeira vez que Arapongas viveu essa Isso, um experiência? fato inédito. Nunca, por mais que várias forças políticas passaram por aqui, nunca ninguém tinha feito o sucessor, né? O Sérgio ficou 8 anos na gestão, ganhou a primeira, foi reeleito e a gente conseguiu fazer o sucessor. Isso nunca aconteceu na cidade, né? É um feito histórico que se deve muito à boa avaliação da gestão do Sérgio, né? Ele terminou o mandato com 80% de aprovação. Então, esse foi um fator determinante. Não só a grande força que o Ratinho Júnior tem aqui na cidade também. Ele esteve aqui na minha campanha, fizemos carreatas, reuniões. O pai esteve aqui também, o Ratinho apresentador, fizemos uma carreata aqui. Então, esse apoio foi muito importante para que essa sucessão fosse levada a cabo. É importante, é válido fazer um registro de parabenizar o Sérgio Onofre pelas duas gestões dele. Eu, como estou muito em Arapongas, convivo bastante com Arapongas, mas não sou de Arapongas, eu acho que às vezes quem está de fora consegue enxergar um pouco melhor, um pouco mais de independência, né? E foram duas Perfeito. administrações assim muito bem sucedidas mesmo. E agora temos uma força nova, juventude, inovação através que é representado aí pelo seu mandato nos próximos 4 anos. E gostei da coincidência, né? Se você, com a mesma idade do Ratinho, foi eleito prefeito, como ele governador, o que Uhum. que será que nos aguarda o futuro político desse jovem político, agora político, né? Rafael Cita. Tomara que seja um futuro tão promissor e tão bem-sucedido quanto o do governador. Mas me diga uma coisa, você falou que precisou trabalhar a imagem por conta da sua não antecedência política, né? E durante esse período que você trabalhou a campanha, como é que você sentiu a recepção da comunidade de Arapongas ao seu nome? É, uma das dificuldades dessa questão de não ser conhecido também era ligado à idade. Ah, mas é muito jovem, né? Primeiro que eu não sou o prefeito mais jovem que Araponga já teve. O Colombino Graçano foi prefeito a primeira vez na década de 60, e ele foi eleito aos 29 anos de idade, né? O Valdir Pugliese, que foi prefeito de Arapongas também algumas vezes, a primeira eleição dele também foi com 37. Então, a recepção foi muito boa quando eu conseguia expor as minhas ideias, porque a população percebeu que, embora eu fosse jovem, eu tinha uma bagagem, não é? São 15 anos de advocacia, sendo 7 na advocacia pública. Então, eu demonstrei, tentei passar o que eu tinha de conhecimento adquirido nesse período todo em que estive dentro da prefeitura, né? Fui basicamente o braço direito do Sérgio na gestão. Então, eu passei para a população para deixar a população segura de que, por mais que fosse um jovem, ele tinha uma bagagem, um conhecimento a respeito do que é a Prefeitura de Arapongas e das principais demandas que o município tem que enfrentar nesses próximos 4 anos. Então, isso que foi determinante. E aí, a partir dos discursos, das respostas às perguntas, da interação com a população, eu fui muito bem recebido. Não lembro de nenhum episódio em que alguém me distratou ou que foi rude, nada disso. Pelo contrário, fui muito, em alguns aspectos até recebi muito carinho da população de Arapongas. Então, prefeito, Arapongas é conhecida pela sua vinculação dentro do nosso público-alvo, que é o setor moveleiro, por sua atividade moveleira. E, inclusive, Arapongas é a capital nacional moveleira. Eu gostaria que você desse um retrato da sua percepção da importância
do setor moveleiro para a economia local e nacional? Na verdade, o setor moveleiro de Arapongas é a grande força motriz do desenvolvimento, né? Desde lá de trás, com a industrialização da cidade, tudo começou pelo móveis, né? E aí está em absoluta expansão. Tem alguns desafios, principalmente, que daí já não é um desafio só municipal, mas que hoje todo o estado do Paraná sofre com isso, que é a falta de mão de obra, né? Hoje a gente tem muitas vagas em aberto, sobretudo na indústria moveleira, e que não consegue ser preenchido por falta de mão de obra. Então, isso é um desafio grande, né? Conversei com muitos empresários no decorrer da campanha que são do setor, e a principal reclamação deles era a respeito disso, né? Algumas preocupações também com relação à matéria-prima. Só que o que eu observei que os empresários estão contentes também, né, com o momento do mercado atual, e o que puder ser feito, inclusive junto ao governo do estado, o que o município puder fazer para ajudar o setor, a gente vai fazer, porque a gente depende, Arapongas depende desse tipo de economia, né? Então, o Sérgio tem uma fala que, sabe, Carlos, que é bem sábia. O político, só de não atrapalhar, ele já ajuda bastante, né? Então, eu sempre tive uma ligação muito próxima com o CIMA, cheguei a advogar algumas vezes por cima, quando eu estava na advocacia privada, então, conheço bem como funciona a indústria, como o CIMA se movimenta. Até um dado curioso: eu estive junto com o presidente da Bimóvel, né, que você conhece muito bem, o Irineu Munhoz, em Brasília, enquanto era secretário de governo ainda, e com outras lideranças nacionais do setor moveleiro, conversando com o vice-presidente da República, que também é o secretário de indústria, né, do país, para eventualmente a gente tentar a inclusão do móveis no Minha Casa Minha Vida, dentro do financiamento do Minha Casa Minha Vida. Isso aqueceria o setor. Não só, também fomos cobrar a eventual desoneração da folha de pagamento desse setor econômico. Ele ficou entusiasmado com a ideia do Minha Casa Minha Vida, inclusive, só que a gente sabe que são processos demorados, burocráticos, não é? Então, mas a gente pensa em usar a nossa força como prefeito de uma cidade importante para levar o setor moveleiro cada vez mais longe, seja no aspecto econômico, seja no aspecto também de publicidade. Eu atuei já enquanto político, como era secretário de governo, para que o projeto de lei caminhasse até que nos tornamos a capital nacional moveleira, né? Participei ativamente desse processo também, para dar visibilidade para a cidade de Arapongas e para esse setor que é tão importante para o nosso município. O prefeito já falou agora recentemente sobre o gap de mão de obra, que é um problema do setor moveleiro e, de certa forma, até do setor produtivo no Brasil, né? Uhum. Mas eu queria aprofundar um pouco mais nesse tema. Que medidas práticas o poder público pode ter e pode realizar para facilitar ou melhorar esse tipo de problema que a indústria enfrenta? Medidas práticas, assim, Perfeito. apoio É, aos CAIS, SESI, projetos isso. específicos. Na verdade, o que a gente. Parte da falta de mão de obra decorrente da ausência de qualificação técnica. Tá? Isso. Então, hoje aqui em Arapongas, a gente tem uma estrutura de ensino técnico que é boa. Né? Tem SESC e SENAC, mas aí mais voltado ao setor comercial, não é? Temos o Senai, inclusive tem um laboratório de pesquisa do Senai, que basicamente trabalha com o setor moveleiro, aqui em Arapongas, fica onde era a FAET, né, onde é a sede da FAET. Né? Temos agora o Instituto Federal do Paraná, nós vamos ter uma sede do Instituto aqui, a obra está quase finalizando, mas o município cedeu um espaço para o Instituto para que eles já começaram a apresentar curso e tudo mais. A gente pensa em fornecer curso, por exemplo, que é uma falta de mão de obra enorme por falta de qualificação técnica, costureiras para o setor de estofados. Né? O que o município pode fazer de maneira prática é isso, é incentivar e investir pesadamente em cursos para qualificação da mão de obra. Qual é o problema disso? A falta de adesão e a falta de interesse do jovem. Essa é a grande dificuldade que eu percebo aqui. A gente às vezes abre cursos interessantes, importantes,
por exemplo, para manutenção das máquinas que trabalham no setor moveleiro e tudo mais, e muitas vezes não tem adesão. Então a juventude parece que não está muito engajada nesse trabalho manual, vamos dizer assim, né? Então isso é o grande desafio. Mas eu entendo que o município tem que investir cada vez mais na qualificação do jovem para que a gente tenha mão de obra. Vou te dar um outro exemplo de uma que é um serviço que o município pode prestar e que tem um ganho indireto na mão de obra. A gente tem aqui uma defasagem de 1.300 vagas de CIMEIs, creche, para criança, certo? É porque nascem 1.500 crianças por ano em Arapongas. Então, é muito difícil o poder público, conseguir acompanhar os nascimentos com as vagas no setor. Até porque mão de obra no serviço público também não está fácil. A gente faz concurso para professor, por exemplo, muitos não tomam posse, não aceitam, não querem. Ao criar as vagas de creche, a gente consegue, muitas mães mencionam que não trabalham por não ter onde deixar o filho, certo? Então a gente pode ter um ganho indireto. Se a gente conseguir a vaga, a mãe vai ter tranquilidade para poder trabalhar e melhorar a rentabilidade até da família, né? Então é uma outra medida, só para citar como um exemplo, de que o poder público indiretamente consegue ajudar a melhoria de mão de obra. É muito bem, está muito bem embasado. E uma das coisas interessantes que eu tenho visto relacionada a esse público mais jovem é que até recentemente eles estavam focados em atuar em tecnologia. E agora não Perfeito. mais, agora estão focados na área de saúde. Então é um Isso, público diferente do nosso público da minha época, e você é mais novo que eu, mas justamente. até mesmo da sua própria época, do seu próprio período. E o desafio, sem dúvida, é encantar esse público e atrair ele. Mas eu acredito que vocês vão conseguir, vai ser muito bem sucedido. Agora, me Vamos diga uma lá. coisa, assim, que tenha uma relevância muito grande para Arapongas e até para o próprio Brasil. Arapongas cedia a Móvel Par, que é uma das principais feiras mobileiras, uma das mais tradicionais do Brasil, e nós estamos prestes aí a receber mais uma edição. Como é que estão as expectativas e o que você espera dessa Móvel Par que vai acontecer agora em fevereiro? Olha, como você bem observou, né, Carlos, a Móvel Par do ano passado foi um sucesso, né? Mudou-se o formato, né? E o resultado foi nítido, né? Os empresários ficaram muito entusiasmados com o volume de negócios que resultou. Então, enquanto prefeitura, o que a gente, até onde a gente puder, a gente vai continuar desenvolvendo projetos conjuntos com o CIMA para que a Movelpar continue, porque é um ativo importantíssimo, é uma vitrine para o município de Arapongas, né? O governador esteve aí na última edição, esteve na anterior também, e é uma questão que até eu lembro dos empresários questionarem se iam fazer, se não iam, aí optaram por um modelo mais enxuto e o volume de negócio foi surpreendente. Então, o que eu, enquanto prefeito, eu vou estimular que a Movelpar continue atuando e vejo que no horizonte que a próxima tem tudo para ser sucesso também. Eu me recordo que era menino e ia naquelas primeiras Móvel Par, os estandes eram coisas vultuosas, não é? Então era muito bonito, interessantíssimo, mas o custo era muito alto. Hoje eu acho que houve uma mudança aí de pensamento e que se vamos deixar a questão mais enxuta, os estantes e tudo mais, e vamos para o que interessa. Vamos para os modelos de imóveis novos, vamos para o negócio, que é o que importa. Deu muito certo, acredito que eles vão manter esse formato e tem tudo para que permaneça sendo um grande ativo para o município de Arapongas e para o setor moveleiro. O fato é que o Expoara é um empreendimento muito bem sucedido também, muito bem posicionado, e é inevitável que ele acabe também atraindo algumas outras possibilidades de investimento. Mas o importante é que o poder público esteja afinado e integrado com esse objetivo de permanência da Movelpar como um grande evento para o setor moveleiro do Brasil. Agora, Justamente. eu gostaria de saber umas coisas mais específicas, porque Arapongas é uma cidade que já é bastante desenvolvida no campo industrial. A indústria moveleira tem um peso muito forte, mas não só, existem outros também nichos de atividade aí dentro do município. Mas uma indústria, uma empresa que esteja fora de Arapongas,
e que queira se instalar em Arapongas, existem vantagens, benefícios ou já está mais ou menos definido já o perfil e o modelo de funcionamento da política de integração industrial? Sabe que isso é uma pergunta muito pertinente, porque isso também mudou bastante, a legislação mudou muito, né? A gente acabou de lançar aqui, na gestão do Sérgio, um novo parque industrial, né? Mas mais voltado para o público de micro e pequena empresa, né? A ideia era mais essa. Qual que é o problema hoje, Carlos? Claro, qualquer empresa que quiser se instalar no município de Arapongas será muito bem-vinda, inclusive do setor moveleiro. Qual é o grande problema? Hoje, o município pode dar poucos incentivos para que a indústria se instale, né? Hoje, o município não pode mais doar um terreno, por exemplo, não pode mais, a não ser que seja uma questão muito específica, que é uma empresa que geraria mais de 1.000 empregos de uma vez e tudo mais. Então, a gente não pode mais fazer a doação de imóvel. O nosso parque industrial foi todo construído através de doações da prefeitura para as empresas. Isso não é mais possível. A legislação mudou e, a partir da lei de licitação e tudo mais, a gente agora só pode vender o imóvel. O que a gente pode criar são condições para que os imóveis sejam vendidos num valor mais módico, mais barato. Seria esse um tipo de incentivo. Outra questão é que havia uma guerra tributária entre os municípios, relacionada mais a serviço daí, né, que é o nosso imposto, o imposto sobre serviço que fica no município, o ISS. E me lembro até que vários representantes da indústria moveleira tinha sede no município vizinho de Sabáudia, porque a alíquota era menor, a sede tributária era lá. Isso mudou, veio uma lei em 2017, o Congresso acabou com isso. Hoje a alíquota é a mesma para todos os municípios, nesse tipo de serviços, nesses setores específicos. Então o município também não pode dar incentivo fiscal. Poderia pensar eventualmente numa isenção de IPTU, para o investimento com prazo determinado, mas é muito pouco. O IPTU de Arapongas não é um imposto caro, então é pouco para atrair novas indústrias moveleiras. O que eu acho que é o fundamental para atrair indústria moveleira para cá é mostrar o próprio setor, como ele roda, como tem parceiros, porque daí aqui a logística, como funciona. Nós temos, né, a destinação da sobra do móvel, nós temos a CETEC, que é para dar uma destinação ambientalmente correta também para esse material. Então, o que mais pode atrair o empresário a investir no setor moveleiro araponguense é mostrar o sistema funcional. Funciona bem. Tem alguns percalços? Claro, mas é um sistema que funciona bem, é uma indústria que está consolidada. Isso é um atrativo significativo para que o empresário invista aqui, né? Então, a própria Movelpar deixa isso claro. Então, eu acho que a gente tem que vender a cidade, vender o título de capital nacional moveleira, que não é à toa que foi conquistado. Isso eu acho que pode ser um atrativo para as novas indústrias do setor moveleiro aqui para Arapongas. A infraestrutura também, né, prefeito? Também, Estradas, a proximidade com centros consumidores relevantes, como são o estado de São Paulo. É, se, perfeito? você, se você puxar num compasso, num raio de 500 quilômetros de Arapongas, você tem aí seguramente um percentual expressivo de consumo do PIB nacional. Isso Sem é um, dúvida. é um É, grande fator de atratividade. sem dúvida. A gente está numa região privilegiada, que é o norte. Agora a gente, inclusive, acabou de criar o grupo G6, que é Londrina, Arapongas, Cambé, Ibiporã, Rolândia e Apucarana. Até Londrina e Apucarana, os prefeitos têm a mesma idade que eu. Olha só. Fomos eleitos os três com 37. Então, a ideia do G6 é. Eu estou falando de 1.100.000 habitantes nesses 6 municípios do norte do estado, né? Que tem um potencial de consumo enorme. Então, a ideia desse grupo é fortalecer a relação entre os municípios e também chegar com mais força no governo do estado para cobrar investimentos na região de infraestrutura. Então, aqui a gente está na BR-369, aqui, que é o eixo Londrina 444, o eixo Maringá. E, como você bem mencionou, nós estamos num raio de 500 quilômetros aí, que são importantíssimos, inclusive a menos de 500 quilômetros da capital de São Paulo.
de São Paulo, né? Cidade de São Paulo. Então, com certeza é um fator que pode interessar o investimento dos empresários aqui. Então, esse G6 aí quase que poderia se chamar G37, por pouca coisa, faltou. Isso, por pouca coisa. Alguns prefeitos são mais velhos. Muito interessante. Mas vamos lá, principais bandeiras da gestão quando a gente fala de município como um todo, né? Quais são as principais bandeiras que você pretende defender durante seu mandato como prefeito? Olha, a gestão do Sérgio, Carlos, foi uma gestão muito focada em infraestrutura e obra, sabe? Então a gente está com uma infraestrutura interna muito boa, né? Com várias obras em andamento. Para se ter uma ideia, eu estou entrando na gestão agora com 100 milhões de reais em obras em andamento de investimento, que vou inaugurar aí no decorrer dos próximos anos. E teve só do governo do estado um investimento de 600 milhões de reais no período de 8 anos em que o Sérgio ficou. Em infraestrutura, estou dizendo, em obra. Então, com relação a obras, o município está bem servido. Não precisa fazer mais obra? Claro que precisa, não é isso que eu estou dizendo. Mas acredito que o foco principal da minha gestão é a melhoria do serviço público, como um todo. Serviço ao... Por quê? Isso tudo também tem um impacto direto no trabalhador araponguense e na indústria moveleira. Né? Se o trabalhador tiver um serviço de saúde pública adequado, é menos atestado, menos falhas, né, dentro dessas questões. Então, se tiver a creche, como eu acabei de mencionar, a mãe e o pai sabem que a criança está muito bem cuidada e sabe que pode trabalhar tranquilo. Então, a melhoria do serviço público, ela não pode ser encarada só como um fim em si mesmo. Ela tem um ganho indireto fantástico, inclusive para o setor moveleiro, que é a maior parte das indústrias do município. Então, o foco da minha gestão, a bandeira da minha gestão, e eu falava isso na campanha, é que eu vou voltar mais a gestão focada na melhoria dos serviços públicos. Mas vamos lá, falando do cenário político do Paraná, já ficou bastante claro o apoio que o governador e o pai do governador lideram, mas eu gostaria de saber o seguinte: existe alguma parceria estadual que o prefeito considere relevante, que gostaria de destacar? Assim, o nosso deputado, o deputado que sempre nos apoiou aqui, sempre mandou recursos para Arapongas, era o Tiago, e ele virou prefeito de Londrina. Então perdemos o Tiago da Assembleia Legislativa do Paraná. Hoje ele representa Londrina, não representa mais Arapongas também. Mas nós temos aqui em Arapongas o deputado estadual Bazana, né, que é araponguense, está do meu lado na gestão, né? Então uma linha direta. O prefeito Sérgio Onofre é um dos prefeitos que foi prefeito mais ligados ao governador Ratinho Júnior, são amigos, inclusive, e não apenas políticos ali, de gestão parecida. Deve ir para o governo do Estado com algum papel de destaque, alguma secretaria. Isso ainda não se definiu, mas ele deve ir junto. O governador falou isso na inauguração do hospital, do Ompar aqui. O governador falou: Sérgio, fica tranquilo no microfone, que a partir de janeiro você vai para Curitiba me ajudar a tocar o Paraná. Então a gente está ansioso aí para ver para onde o Sérgio deve ir no governo para ter mais um canal ativo. E meu trânsito no governo, até por isso, por já ter estado na gestão, é excelente. Né? Conheço basicamente todos os secretários estaduais e tenho livre acesso a eles. Então, e com o próprio governador igualmente. Né? Então, acredito que Arapongas tem tudo a ganhar na manutenção desse bom relacionamento que a gente tem com o governo. Isso tem que ser mantido. E aí vamos esperar o cenário político para ver quem serão os próximos candidatos ao governo do Estado. É, meio que nas entrelinhas aí já deu para entender alguma coisa relacionado ao próximo governador do estado do Paraná, ou à próxima chapa, pelo menos, né? Na verdade é o seguinte, eu aprendi uma coisa na política e isso é óbvio. Acaba uma eleição, começa outra campanha. Esse é o ponto. Então a gente só está esperando a definição final do governador para a gente ver qual o caminho tomar. Mas pode ter certeza que esse ano vai ser um ano absolutamente eleitoral, focado no governo do estado e na campanha, evidentemente, presidencial também.
Pois é, e o Paraná vai muito bem nesse período de gestão Ratinho. Ele é bastante discreto, né? Não é espalhafatoso, não é uma pessoa que tá na mídia o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, a gente vê, e eu diria o seguinte, que não é uma missão muito fácil suceder gestões bem-sucedidas, porque elas deixam meio que esgotados, né, as possibilidades e as Sim. oportunidades. Mas É, falando de Paraná, o que você acha aham. que são os desafios que o estado do Paraná enfrenta ainda? Olha, a gestão do governador Ratinho Júnior foi uma gestão de excelência, né? E ele tem uma fala que eu sou absolutamente adepto, é que ele não perde 10 minutos brigando, né? Então ele quer um Paraná unido e em paz. Ele não é voltado às questões ideológicas, não fica com extremismo, não fica na mídia o tempo inteiro arrumando confusão, nem dando opinião polêmica. O negócio dele é trabalhar. E eu me espelho demais nisso. Então, o governo do estado, olha, quem for suceder o governador vai ter muita dificuldade, porque ele inflacionou o cargo, inflacionou bastante o cargo. Como o Sérgio em Arapongas, né? Eu sei que eu vou ter muita dificuldade. Eu tenho a administração dele como meta, mas não sei se consigo chegar. Tem várias questões envolvidas. Então, quem for suceder o governador vai ter dificuldade. E não só, o meu desejo, e tem cada vez mais ganhado força, é o nome dele como presidenciável. Justamente por isso, porque é um político que foca no trabalho, no resultado prático e não perde tempo com briga. Isso nos leva, sem nenhuma restrição, a avaliar o cenário nacional, né? Por outro lado, o presidente nacional do seu partido, ele é bastante alinhado com o governo atual, nacional. Como é que fica essa questão de defender um É, candidato próprio quando o presidente nacional é tem outros ligado ao planos? meu partido. Pois é, são cenários, né? E para se criar uma candidatura, a primeira questão que tem que vir à tona é o nome do candidato. Então, o cenário atual é esse: o meu partido tem uma isenção, sim, mas tem um alinhamento com o governo federal. Mas, vale lembrar, o Kassab é secretário de Estado de São Paulo, do Tarcísio. Então, o meu partido, eu vejo ele como pragmático, percebe? Pragmático. Os projetos que são bons, claro, respeitadas as individualidades. Eu não posso falar pelos meus colegas de partido. Mas se o projeto for bom, eu não me preocupo de que lado ele veio. Eu sou favorável. Se for ruim, eu também não me preocupo de que lado ele veio e vou ser contra, né? Eu acho que a linha do meu partido é basicamente essa, né? O presidente Kassab sempre teve essa política pragmática como modelo de gestão e me parece que está sendo um sucesso, porque o partido que mais elegeu prefeitos no Brasil esse ano foi o PSD. O cenário nacional é um pouco mais complexo É muito difícil. para desenhar. O estadual é mais tranquilo para a gente avaliar. Aham. Mas, enfim, muito importante esse tipo de análise e reflexão, porque a gente vai conhecendo melhor o ponto de vista e os posicionamentos de uma pessoa que, apesar de brilhante, não tem uma trajetória política que a gente possa se respaldar e se basear, né? Então, Sim, por isso é legal essa conversa nossa aqui, esse bate-papo, para a gente entendendo um pouco melhor, um pouco mais do que excelente. esperar do campo político, né, de Rafael Cita, da competência e da eficiência, não tenho a menor dúvida que vai ser um sucesso. Isso aí. Eu até me recordo de um bate-papo que nós fizemos lá atrás, eu enquanto procurador ainda, procurador do município, sobre a LGPD e os desafios, né, do setor. Lembro muito bem disso aí. Nós fizemos, Naquela época eu jamais imaginei que me tornaria o prefeito do município, né? nós fizemos essa entrevista e na época da pandemia ainda, né? Isso, E eu me surpreendi assim como essa entrevista ela viralizou. foi. E não foi por impulsionamento no Google Ads nem nada, não. Espontaneamente ela viralizou, foi um sucesso e foi muito bom já ter tido aquele primeiro contato contigo, né? E agora a gente está aqui numa outra condição, no outro patamar, e quem sabe a nossa próxima entrevista já não seja também no Pode outro ser. degrau, no outro andar, né? Eu faço, Sim. votos- eu faço votos que sim.
E, Obrigado, Carlos. e até sobre isso eu preciso te perguntar, quais são os seus principais objetivos a longo prazo como prefeito de Arapongas? Aonde o Rafael Cita quer chegar? Olha, não tem como pensar e analisar isso tão cedo, né? Depende muito de como vai ser meu desempenho no governo, na gestão, para eu poder ter a dimensão até onde eu posso ser projetado. Agora que eu fui picado pela mosca da política, creio que dificilmente vou sair dela. Mas não consigo, a priori, pensar no futuro sem saber o impacto que minha gestão vai ter. Então, primeiro eu preciso fazer esses 4 anos de gestão bem feitos, para depois verificar qual o caminho a ser tomado. Ainda está cedo. E muito disso vai estar relacionado e ligado ao legado que você conseguir deixar nesse período no seu mandato. Qual que é? Como é que você gostaria que sua gestão fosse lembrada ao final dela? Eu gostaria que ela fosse lembrada como uma gestão de fato engajada e veloz, que isso é o principal aspecto de uma gestão. 4 anos passam muito rápido. Se o político, o gestor municipal, demorar demais na tomada de decisão, não vai conseguir fazer muita coisa. Eu quero ser lembrado como, por ter sido um grande prefeito, né? Como os outros que vieram aí. Não melhor que um, melhor que outro, não, mas eu quero que meu nome chegue. Não, Rafael Cita foi um bom prefeito, foi um bom gestor. Né? Quero deixar meu legado como os outros prefeitos que passaram deixaram de certa forma. E a partir disso é muito trabalho, não tem muito segredo. Trabalhar bastante. Logo depois, assim que fui eleito, já fui a Curitiba, fui a Brasília, fui a Foz do Iguaçu, na Itaipu, na busca incessante por recursos. Porque isso é uma outra coisa. O político, se ele ficar parado, o dinheiro não vai bater a porta, a receita não vai bater a porta. E só com o recurso arrecadado pelo município, pouco se faz. É mais para manutenção do serviço do que para novos investimentos. Então, quero buscar. Tenho muitos parceiros no governo do Estado, tenho grandes parceiros na Câmara dos Deputados, Senado também. Então, sempre dialogar com essas lideranças para que os recursos sejam encaminhados para a cidade. Tendo o recurso bem investido, a gestão vai se autopromover. Muito bem. No Vitrine Setor Moveleiro de hoje, nós estamos conversando com Rafael Cita, prefeito municipal de Arapongas, já empossado, e estamos partindo para o final do nosso programa, prefeito, e eu gostaria de deixar então um espaço aberto para você fazer as suas considerações finais para o nosso público setor moveleiro. Obrigado, Carlos. Bom, é um prazer sempre estar aqui com vocês, né? Eu tenho um orgulho imenso de dizer que Arapongas foi escolhida a capital nacional moveleira, um título que cabe, de fato, né? A gente brinca que é a cidade que mais corta chapa. Então, a produção é de um volume imenso. Eu tenho um orgulho muito grande de falar isso, aonde eu vou, de mostrar para as pessoas um orgulho. Quando eu passo ali no Parque Industrial, eu morei um bom tempo na região ali. Eu tenho um orgulho imenso de ver o tanto de produção que existe ali dentro, o tanto de famílias que se sustentaram através dela. Meu pai mesmo, por exemplo, trabalhou numa indústria de móveis. Minha mãe sempre trabalhou prestando serviço para o CIMA, para o setor moveleiro como um todo também. Então, eu já atuei em favor do setor. Então, até para mim é uma honra ter esse setor moveleiro de Arapongas tão forte. Mas eu sei que o teu alcance e projeção, Carlos, no teu canal, né, não é só a cidade de Arapongas. Eu acredito que a junção das cidades e essa agenda com o vice-presidente da República, por exemplo, foi uma experiência importante a respeito disso, que ali tinha as lideranças de Ubá, de Bento Gonçalves, né, das outras regiões que tem o setor moveleiro como pujante também. Então, acho que tem que ter não tem que ter ciúme, tem que ter, na verdade, uma junção, porque no final das contas, o setor unido, a gente tem mais força para cobrar. Cogitamos até, e nisso pode ter a minha ajuda, falamos com o deputado Pedro Lupion para a eventual criação de uma comissão dentro uma frente parlamentar dentro do Congresso Nacional para representar o setor moveleiro nos debates, nas discussões, como, por exemplo, foi agora a reforma tributária.
estive lá vendo essas questões da reforma tributária também, como ficaria o setor moveleiro, porque eu não quero que um setor tão importante perca produtividade e capacidade de investimento. Então, dizer que estou muito honrado em falar com vocês desse setor e podem contar que o prefeito de Arapongas sempre vai ser um defensor dessa categoria, porque é extremamente importante para a cidade, para o estado e para o país. Eu agradeço imensamente a disponibilidade do prefeito municipal de Arapongas, Rafael Sita, em abrir esse espaço para conversar com a gente. Eu sei que a agenda está apertadíssima, então precisou fazer um esforço mesmo para acomodar aí na programação, mas entendo que bastante importante, porque realmente a gente vai além de Arapongas e é muito bom o setor moveleiro nacional entender um pouco da política pública de Arapongas e para até projetar por que Arapongas chega ao estágio que chega, da forma que chega e aonde ela ainda pode alcançar através dessa filosofia, dessa metodologia e desses princípios que norteiam a gestão pública municipal. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu desejo de coração sucesso para a sua gestão, porque o seu sucesso vai ser o sucesso de Arapongas, que é uma cidade pela qual eu tenho bastante carinho, bastante atenção, e espero de coração também que a sua carreira política seja marcada pelos seus valores, pelos seus princípios, que sejam inegociáveis em todos os momentos e todas as circunstâncias, que estejam acima de qualquer objetivo, porque os seus princípios e os seus objetivos são nobres e são de muita importância para a construção desse Brasil que a gente sempre defende tanto, né, prefeito? Quando a gente não é Com certeza. atuante da vida pública, então na hora que a gente chegar lá, a gente precisa não esquecer nunca dessa origem e desse compromisso que a gente tem, e você tem muito forte isso, eu sei disso, conheço um pouco da sua vida e desejo que você faça a diferença em Arapongas, no Paraná e no Brasil. Sucesso! Obrigado, Carlos. Eu que agradeço também o carinho, sei do carinho imenso que você tem pela cidade. E como araponguense, fico muito grato a isso, porque quando esse carinho é evidente assim, a gente acolhe ainda melhor. Já é uma cidade muito acolhedora, mas quando pessoas como você, que sempre teve um carinho imenso pela cidade, e conhece a cidade muito bem, a gente fica muito feliz que a gente está vendo que a nossa hospitalidade tem dado certo, tá? Conte comigo para o que for necessário para o setor moveleiro e eu agradeço pelo convite da entrevista. Muito obrigado a você e a todos que nos acompanham aí nos seus canais. E você que nos acompanha, aproveite para compartilhar esse vídeo, para deixar comentários, perguntas, se você tiver, e não perca as nossas próximas programações aqui nesse mesmo canal e nesse mesmo espaço. Muito obrigado e até a próxima.